sejam muito bem-vindos a mais um Papo com o Editor, aqui do Broadcast Político. Eu sou Silvia Araújo, editora do Broadcast em Brasília. Para me acompanhar nessa entrevista, o repórter Bruno Luiz, o repórter de política do Broadcast Político, e o nosso entrevistado nesse Papo com o Editor é o ex-juiz Sérgio Moro, que também foi ministro do governo Jair Bolsonaro, ministro da Justiça, e agora é pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Senhor Sérgio Moro, muito bem-vindo nesse Papo com o Editor. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Bruno? Um grande prazer estar aqui, falando no Estadão, com esse Papo com o Editor, para esse broadcast tão conhecido. Para mim é um grande prazer. Obrigado pelo convite. Bom, senhor Sérgio Moro, logo que foi colocada a pré-candidatura do senhor, né, pelo Podemos, as pesquisas já começaram a mostrar que o senhor, sim, pode ser a terceira via que está se procurando aí entre essa polarização que existe hoje entre Bolsonaro e Lula. Eu começo perguntando para o senhor se o senhor, de fato, se vê como essa terceira via e também quem o senhor entende que é o seu eleitor. Silvia, pode me chamar de Moro, tá? Ou de Sérgio, não precisa, vamos deixar o senhor de lado aí, fique tranquila. Eu até falo brincando, às vezes o pessoal me apresenta como ex-juiz, ex-ministro e pré-candidato. Eu falo assim, pô, não sou nada no momento, né? Então, pode me chamar de Moro ou de Sérgio, tranquilo. Olha, eu coloquei meu nome à disposição, teve o ato de filiação, foi ali em novembro, tudo muito rápido, né? E, de repente, a gente está em terceiro lugar nessas pesquisas, com humildade, tá? Muita humildade, mas também com confiança crescente. Porque o que a gente vê hoje, eu não imagino que eu vivo numa bolha, entendeu? Mas todo mundo que eu converso, eu não encontro ninguém que me fala que está satisfeito com essa polarização entre dois extremos. E o principal problema dessa polarização, ela acaba emburrecendo o nosso debate. É um pouco o que a gente viu na pandemia. Em vez da gente conseguir discutir distanciamento social, uso de máscaras, vacinas, de um jeito racional, a gente transforma tudo numa espécie de um fla-flu político. Quando a gente vai discutir economia hoje, você também não vê proposta consistente, né? Você vê umas coisas que acabam sendo colocadas dentro desses extremos e impedem que a gente tenha um debate racional. Então, eu acredito na inteligência do eleitor brasileiro, tá? Que a gente consegue, sim, apresentar projeto, que a gente, sim, consegue discutir isso e que a gente consegue colocar o seguinte pressuposto, que é o fundamental. Nós não somos inimigos de nós mesmos. Tá? Brasileiros podem divergir, mas tem muito mais coisas em comum do que divergências. A gente precisa construir pontes entre as pessoas e não muros. Então, tem um espaço enorme para isso. Mas esses 10%, o senhor entende que esses 10%, mais ou menos, que já existem ali de intenção de votos, quem é esse eleitor? É um eleitor que se desagradou com Bolsonaro? Quem o senhor entende que é esse eleitor? É claro que o senhor vai falar para todo mundo, mas nesse determinado momento em que aparece uma gama de eleitores ali que já abraçaram a pré-candidatura do senhor, quem o senhor entende que é esse eleitor e como o senhor vai tratá-los, né? Vai tratar esse eleitor para mantê-los aí, pelo menos ao longo da corrida. O objetivo é aumentar exponencialmente, né? Eu acho assim, a gente acabou de começar e a gente tem em torno aí de 2 dígitos, 10%, 11%, 12%, depende das pesquisas. Tem algumas pesquisas que às vezes apontam até um número inferior, o que a gente tem presente a gente está lá nos 2 dígitos. Mas a gente começou em novembro, né? Então é muito pouco tempo. Tem muita gente que me conhece, eu sou um nome conhecido, mas boa parte das pessoas nem sabe que eu estou me apresentando como pré-candidato. Infelizmente, a gente tem também uma rede de mentiras, de fake news, que a gente também tem que combater. Acho que um ponto importante, qualquer compromisso de qualquer político, alguém que ingressa na política, vamos falar a verdade, vamos falar dos fatos, cada um tem direito à sua opinião,
mas vamos falar das coisas que acontecem, que aconteceram e o que a gente quer fazer para o futuro. Esse eleitor, ele é sensível a isso. Tá? Então, o que a gente vê do nosso eleitor hoje? É um eleitor que ele repudia a corrupção. Tá? Isso significa, basicamente, repudiar o projeto do Lula, né, do PT. Eu acho que o PT pode até superar, se houver esses escândalos de corrupção, mas ele tem que admitir que eles aconteceram. Porque senão é aquele velho adágio, não é, que a história está fadada a se repetir se a gente não a conhece. Tá? Então, é o eleitor que repudia a corrupção, que acha que a honestidade é essencialmente importante, e é o eleitor também que olha no governo atual e vê, ele desmantelou o combate à corrupção e nos trouxe a um cenário hoje de estagnação econômica. Hoje você tem um cenário de economia extremamente perturbador, porque a gente vê o governo adotando uma série de políticas populistas, sem responsabilidade fiscal, para utilizar uma metáfora, o tal do puxadinho, vamos fazer um puxadinho na economia para eu me eleger esse ano e o país que se dane. Essa conta vai vir como veio no caso da Dilma, né, que apostou tudo naquele 2014 para acelerar a economia e ganhar a eleição, e o país entrou na maior recessão da história dele em 2015, 2016. A gente está caminhando para o mesmo cenário de um estelionato eleitoral. Isso é algo assim extremamente preocupante. E aí não é o meu projeto, é uma discussão para o país que é importante. Informações de bastidores, né, apontam que o União Brasil tem articulado aí a sua filiação ao partido, né? Eu queria saber se o senhor confirma essas negociações primeiro e se está decidido aí em caráter irrevogável que sua candidatura é pelo Podemos ou se pode haver essa migração aí realmente de legenda. Bruno, eu entrei no Podemos, tá? Eu tenho uma grande identidade, especialmente com o grupo lá de senadores do Muda Senado, tá? Senadores que sempre votaram conforme pautas que eu entendo pertinentes, como o fim do foro privilegiado, fim da reeleição, prisão em segunda instância, que são temas mais do lado ético, tá? Nós estamos construindo alianças a partir do Podemos. O que precisa, e agora é o momento que a gente vai ter que começar a olhar para cada um que está se colocando como candidato, o que a gente precisa é o seguinte: união, aglutinação. Porque todo mundo ficou falando um tempão lá atrás de união da tal da terceira via, para vencer os extremos, que é essencialmente importante. Nós precisamos, tá, nos reunir para combater essas duas. Eu não quero ser aqui dramático, né? Mas para mim são duas ameaças ao país. Eu não sei como nós chegamos em 2026, se Bolsonaro for reeleito, ou se Lula voltar após todo aquele passado tenebroso. Eu, sinceramente, tenho uma grande preocupação, e aqui não coloco isso como pré-candidato, eu coloco como cidadão. Para te contar aqui uma história, eu estava, ainda antes de me decidir vir ao Brasil, voltar ao Brasil e colocar meu nome, conversando com um analista político internacional, estrangeiro, conhece o Brasil, mas não é daqui. Ele me disse o seguinte: Moro, não vai em 2022, vai ser uma eleição difícil, vai ser uma eleição polarizada, com muito extremismo. Vai em 2026, porque eu tenho certeza que se for eleito Bolsonaro ou Lula, vai ser um desastre econômico para o país. E o candidato em 2026 volta, quem se apresentar, volta com muita força. Agora, a gente não tem mais 4 anos para perder. E não é só perder esses 4 anos, a gente corre riscos de aprofundamento de degradação institucional, que pode afetar o país irremediavelmente. Então, o momento é agora. Por isso que a gente tem construído essas alianças, a partir do Podemos, tá? Para responder a sua pergunta. Mas sim, as portas estão abertas para vários partidos, e para diálogo e para conversa, para a gente ter uma solução conjunta.
o senhor engrossaria uma terceira via única, se isso fosse proposto? Eu acho que sim, sim, certamente, mas a gente também tem que ter a seguinte consciência, né? Quem tem melhores chances, e normalmente quem tem melhores chances é quem está melhor posicionado na pesquisa. Então, eu ouço muito lá, você vai desistir para ser senador em São Paulo, sei lá. Não. Por que eu vou desistir se eu estou, no que se refere aos candidatos, fora dos extremos, se eu sou melhor posicionado? Não faz sentido. A aglutinação tem que ser para o projeto de melhor êxito, melhor chance de êxito. E eu tenho uma história, né? Uma história de combate à corrupção do PT. Eu tenho uma história de combate às mentiras do governo Bolsonaro. Então, isso também me dá uma credibilidade muito clara de que eu estou longe desses dois extremos. O que não é possível é aglutinar, nem com Lula, nem com Bolsonaro. Moro, São propostas extremistas. Moro, mas a presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu, ela disse que há conversas ali em relação a uma migração sua para a União Brasil, mas que não há nada concreto. Essas conversas, como é que está esse diálogo com a União Brasil? Assim, há uma possibilidade realmente de migração? Houve esse convite? Nós temos conversado com o Novo, com Cidadania, com a União Brasil, e assim, enquanto não tem nada definido concreto, tá? Isso está no campo das conversas. E aí sempre se colocam várias hipóteses, várias possibilidades, né? Mas você tem, sim, vamos colocar um partido que vai ser o maior partido do Brasil, tá? O PSL se unindo com o DEM, eles vão formar o maior partido do Brasil. E aí uma grande questão que pode ser colocado para os membros desse partido. Qual que é o projeto de país? Ou aqui é um projeto de partido? O objetivo é fazer bancada, fazer eleger deputado? Ou tem um projeto de país aí envolvido? É o momento que a gente tem que chamar todos os brasileiros por uma responsabilidade. Aqui eu falo do União, mas a gente pode falar de todos os partidos, inclusive o Podemos, né? A gente vai encarar essa briga entre os extremos ou a gente vai apostar nesses 4 anos de derrocada econômica do Brasil e chegar lá adiante, não saber até se você vai ter condições de mudar a eventual governo que esteja no momento, porque sim, existe, Bruno, e isso é muito preocupante, uma degradação institucional em curso no país. Que a verdade deixou de ser prioridade, que a mentira se tornou a regra, que as instituições, a gente reclamava que as instituições eram aparelhadas na época do PT, a gente viu um aprofundamento disso. Agora, o PT que quer voltar não está dizendo que vai melhorar o quadro institucional. O que o PT diz em geral? Gosta lá da Nicarágua, gosta lá de Cuba, vive falando de controle social da imprensa, vai apostar numa cheque em branco também, que é um cheque em branco do contribuinte para a nossa economia. Que situação que a gente vai chegar? Eu estou preocupado realmente, entendeu? Então, acho que é o momento de todos os brasileiros a gente se unir contra propostas extremas. E eu voltei por conta disso. Eu passei 2021 inteiro olhando o cenário brasileiro e pensando, não vai aparecer ninguém para romper essa polarização? Tinha que aparecer, não apareceu e eu vim. Aí eu vou, então. Eu acho que é uma missão, nessa, inclusive. Né? Moro, o senhor falou que recebeu aí um conselho de um especialista político, né, estrangeiro, falando que ao invés de agora, por que não 26? A minha pergunta é a seguinte, o senhor acredita ou não, se tivesse continuado como juiz, né, como foi chamado até do paladino da justiça no Brasil, se o senhor tivesse continuado como juiz e não ter aceito o convite para participar do governo Bolsonaro, se esses números que a gente vê hoje de largada de 2 dígitos para o senhor, seria mais ou menos a mesma coisa? Ou o senhor teria um capital político melhor se não tivesse entrado no governo Jair Bolsonaro? Silvia, é muito difícil responder essa pergunta, porque entra aí no campo das hipóteses, das probabilidades. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu aceitei de boa fé ingressar num governo que havia sido recém-eleito,
e que pese todas as contradições do candidato eleito, havia uma expectativa e uma chance de dar certo, tá? Especialmente... O senhor acreditava fielmente nisso? Olha, não só eu, mas ele foi eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. Muitos Ou deles... 30% da população, apenas 30% Sim, mas é da população. uma grande parcela da população. E veja, dizer que não tinha uma chance de dar certo, tanto que quando eu aceitei, foi feita uma pesquisa de opinião pública que apontou uma taxa de aprovação de mais de 80% da minha decisão de se unir ao governo. Tá? Porque que eu via, não estou indo para ser o escudeiro do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, quando me foi colocada essa situação, você ou protege o presidente e a família dele de investigação, ou você sai, eu saí. Eu não vou ficar. Não fui para isso. Eu fui para defender um projeto que era importante para mim, pela minha história, mas importante para os brasileiros, que era consolidar os avanços contra a corrupção, fortalecer as instituições. Até tinha gente que me dizia, teve gente que me falou pessoalmente, por exemplo, o senador Marcos Duval, teve ministro do Supremo também que me falou pessoalmente, quando você aceitou foi um alívio, porque a gente sabe que você é uma pessoa da lei e que você vai segurar alguns, vamos dizer, arroubos desse novo governo. Entendeu? Então, eu fui com esse propósito. Não é? O eleitor pode achar, ele errou em ir para o governo. Eu respeito a opinião. Eu acho que não tem verdade absoluta, entendeu? Agora, o que eu posso dizer, e aí é fato, não é opinião, que eu fui com boas intenções, tá? Porque o meu projeto não era um projeto pessoal para favorecer o presidente ou nem um projeto pessoal para mim. Eu me preocupava o que poderia acontecer, porque já havia uma reação política contra a Operação Lava Jato. Moro. E lá no governo eu teria mais poder para tentar segurar essa reação. Em uma entrevista recente para a Jovem Pan, você disse que entrou ali no governo Bolsonaro com uma espécie de anteparo, de moderador ali do bolsonarismo, né? Desses movimentos do presidente. Essa fala do senhor aí embute uma autocrítica, porque no fim das contas o senhor acabou não conseguindo fazer isso, tanto que saiu do governo, tanto que deixou o governo? Olha, sim, eu saí porque eu não consegui segurar os arroubos do presidente. Ele foi piorando, né, no decorrer de 2019. Tá? Agora, eu teria falhado mesmo, Bruno, se eu tivesse ficado no governo. Então, uma das decisões das quais eu me orgulho pode ser mal compreendida, né? Tem muita gente iludida ainda com essa história de mito, com essa visão equivocada do governo Bolsonaro. Tá, mas eu me orgulho muito de ter deixado o governo. E não foi uma decisão fácil, não. Eu sofri muita crítica. Aquelas pessoas que já não gostavam do governo Bolsonaro continuaram muitas vezes me criticando. Tá? E as pessoas que apoiavam o governo Bolsonaro me criticaram porque eu saíram. Mas eu deixei claro, eu estou saindo porque eu não aceito interferência em órgão de Estado com motivos inapropriados. Quer trocar o diretor da Polícia Federal? Tem problema nenhum. Agora, quando se diz que tem que trocar o diretor da Polícia Federal porque as famílias, né, as pessoas não podem ser investigadas, aí não pode, aí não dá. Aí é uma coisa totalmente contrária àquele trabalho que eu fiz na Operação Lava Jato. E quem fala isso não sou eu, é o presidente. O presidente declarou, sei lá, 2 meses atrás, 1 mês atrás, exatamente isso, publicamente. Né? Eu fazia busca e apreensão lá na residência lá do meu filho e falei para o Moro e ele não fez nada. O Moro não protegia da Receita ou do COAF. Não, realmente eu não protegia. Das poucas vezes que o presidente falou a verdade. Isso é verdade. Tá? Agora, Moro, enquanto eu pude ali no Ministério segurar a situação, eu fiquei. Quando ele passou por cima de mim, eu saí. vamos trocar um pouquinho de assunto, e um assunto importante que o senhor até colocou aqui, que é a questão da economia. O presidente Jair Bolsonaro, quando candidato, apresentou
o atual ministro Paulo Guedes ali como fiador da sua política econômica e até fazendo um aceno a empresários, principalmente no mercado financeiro, porque o Paulo Guedes veio do mercado financeiro. O senhor, logo que colocou a pré-candidatura, trouxe à luz o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, que é respeitabilíssimo, né? Todo mundo conhece, é uma figura assim, muito importante, muito respeitada pelos empresários e o mercado financeiro. Os acenos que o senhor está fazendo com o Pastore não são semelhantes ao que o presidente Jair Bolsonaro fez enquanto candidato com o Guedes? Não, são diferentes, Silvia, pelo seguinte, eu não digo que eu não entendo nada de economia, tá? Eu tenho participado das discussões do construção do programa de governo, tenho dado minhas opiniões, eu me considero uma pessoa estudada, eu leio bastante. Claro que eu não sou nenhum economista e também não me atrevo a fazer aventuras, certo? Mas eu não me abstenho da minha responsabilidade como líder de um projeto, certo? Então, o Pastore também, ele não está trabalhando sozinho. Há um grupo de pessoas, economistas, com ele, para a construção desse programa. E nós temos chamado também pessoas de outras áreas, porque a economia, claro que é importante, as pessoas querem emprego, querem renda, a gente precisa controlar a inflação, mas saúde, educação, eu tenho falado em reforma da justiça, que eu acho algo fundamentalmente importante. Ou seja, a gente precisa de um projeto para o país, que é mais abrangente. E você pode ter certeza. Além do Pastore, o senhor poderia falar algum nome de algum outro, ou alguns outros economistas, até para aquietar aí o mercado financeiro? Nós, o Broadcast, nós somos os maiores disseminadores de notícias, né, do mercado financeiro, e o pessoal gostaria de saber aí quem está compondo esses pensadores, além do ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. É que eu tenho um acordo de cavalheiros e também de damas de não revelar os nomes sem ter o assentimento expresso das pessoas envolvidas. Nesse cenário, infelizmente, de polarização, tem muito ataque, sabe? Então, eu tenho deixado o Pastore como a face visível desse grupo, mas eu posso te assegurar que a gente tem não só pessoas que estão compondo o grupo de maneira permanente, como pessoas que têm dado contribuições eventuais. Então, a gente tem ouvido lá dos grandes especialistas do país em educação, em saúde, em áreas como licitação, concessões, situação fiscal, não só da União Federal, mas também dos estados, investimentos em educação de primeira infância. É um grupo muito rico, para mim tem sido, inclusive, uma grande jornada de crescimento pessoal, conversar com esses especialistas para entender bem as políticas públicas que eles propõem. O que a gente tem discutido hoje, o país precisa de uma âncora fiscal, de uma nova âncora fiscal. O teto não serve mais. Talvez não sirva mais, isso ainda não está definido dentro do programa, ele foi desmoralizado no atual governo. Isso foi muito claro com aquela reforma constitucional. Eu achei até, né, falando, inclusive, para o pessoal do mercado, que eles deixaram barato isso. Não, o pessoal do mercado, eles sempre querem ter uma visão otimista. Né? Então, esse é o melhor dos mundos possíveis. Desmoralizaram o teto, mas não vai acontecer de novo. Agora, a gente está vendo uma PEC, né, dos combustíveis sendo apresentada sem muita responsabilidade fiscal. É claro que o governo se jacta, mas a relação entre dívida pública e PIB caiu, mas isso é tributário principalmente da inflação. Né? A gente tem até, quem tem publicado e falado muito sobre isso, é o Felipe Salto, aí no próprio Estadão, que esse mérito não é do governo, não é nenhum mérito no governo isso, e sim de um descontrole inflacionário. Então, a gente precisa de uma nova âncora fiscal, ou restabelecer o teto com credibilidade, ou uma nova fórmula para impedir um descontrole, um descompasso entre a dívida pública e o PIB. E isso me preocupa muito, porque os outros candidatos
O governo atual já mostrou que é responsável, mas os outros candidatos, igualmente, o outro candidato do extremo em particular, também aparentemente não tem nenhuma preocupação com contas públicas. Ele tem falado que vai cair picanha e cerveja do céu, tem falado que vai revogar reformas que foram importantes para o país do passado, e ele colocou um economista para falar por ele, que é o economista que, na prática, foi responsável pelas políticas que conduziram à grande recessão de 2014 e 2016. Por isso, volta aquilo que eu disse anteriormente. 2026 seria uma eleição muito mais fácil. Mas a grande questão é se a gente aguenta 4 anos mais de desespero. Eu tenho dúvidas. Moro, o senhor é um crítico do Centrão, que é o bloco que dá sustentação ao governo Bolsonaro e também deu governabilidade a outras gestões, né? A ex-presidente Dilma e o ex-presidente Collor não tinham uma boa relação, né, com esses partidos e acabaram sofrendo impeachment. Bolsonaro começou como crítico, mas agora não só, né, selou um casamento com o Centrão, como é filiado ao partido desse grupo. Como é que o senhor pretende governar mantendo a postura crítica ao Centrão, mas sem fazer uma aliança como o Bolsonaro? Bruno, é uma excelente pergunta. A gente tem que construir uma governabilidade com base num projeto. Eu acho que é um modelo que foi adotado recentemente na Alemanha bem interessante. Nessa nova coalizão governamental que você tem um programa longo com princípios e projetos e ideias, e os vários partidos se comprometem a realizar aquele projeto, ainda que haja uma partilha de poder. Então, primeiro você precisa ter um projeto. Depois você precisa ter uma liderança em cima desse projeto. Isso é fundamental em vários aspectos, porque presidência não é um lugar, e não me entenda, né, não é uma crítica a ninguém aqui, tá? Mas a presidência não é só uma questão de gestão, é uma questão de uma visão de país e também um lugar de exemplo. As pessoas precisam voltar a olhar para Brasília e, sim, sempre vai ser válida aquela ideia de que a liberdade depende da eterna vigilância. Mas precisam começar a olhar para Brasília e, pelo menos, ter alguma confiança na instituição da presidência. De saber que você tem alguém lá que vai sempre tentar fazer a coisa certa. Pode até cometer algum equívoco, algum erro, mas você tem que ter um exemplo ali de integridade, de honestidade, de gente que fale a verdade. Mas, Moro, é projeto. impossível a gente entender que esse bloco, né, que esse bloco do Centrão, ele será dissolvido. Ele estará presente na próxima legislatura, porque Claro. nós estamos assistindo isso legislatura após legislatura. E aí, entrando na pergunta do Bruno, como seria esse diálogo seu com o Centrão? Porque o senhor teria que ter um diálogo para ter ali um mínimo de governabilidade. Qual que é a grande ressalva que o senhor tem com o Centrão? É com relação às emendas, é com relação à forma, o trato, porque o senhor, ou qualquer que seja o presidente, vai ter que enfrentar, né, essa barreira do Centrão. Não, perfeito. É como eu dizia, né? Projeto, liderança, e a gente tem que ter princípios e valores. Se a gente abdicar disso, então a gente pode conversar com todo mundo. Política é a arte do diálogo. E vou conversar, sim, com o Centrão. Não tenho nenhum problema pessoal com ninguém ali dentro. Entendeu? Agora, a gente tem que ter limites do que nós podemos fazer e agir sempre com princípios e valores. Posso assegurar que eu não estou colocando meu nome à disposição para repetir o mensalão. Né? Compra de apoio parlamentar mediante suborno, no governo do PT. Ou Petrolão, loteamento público das estatais, loteamento político das estatais, para ganhar, entre outras coisas, apoio político para o governo do PT. Esses modelos. Ou seja, também, rachadinha. As cartas estariam na mesa logo de cara, né, Moura? Isso que você está mas querendo um governo dizer. eleito, um presidente, ele tem muito poder. Ele é eleito, ele tem um projeto. E ele vai discutir em cima desse projeto. Olha, é isso que eu quero fazer. A gente quer crescer economicamente, fazendo as reformas, e a gente conversa com todo mundo. E tem muito parlamentar bom
Tem muitas pessoas bem intencionadas que reagem de maneira positiva aos incentivos corretos. O que a gente não vai conseguir mudar esse país se a gente se resignar com a ideia de que, para ter governabilidade, precisa ter corrupção. A gente não pode acreditar nessa ideia. Às vezes, quando eu ouço, eu não estou dizendo aqui de vocês, mas quando eu ouço algumas perguntas, como é que você vai governar se você foi responsável lá pela Lava Jato? Olha, eu não vou governar com corrupção. Se é para comprar apoio político, não dá. Agora, você tem um mecanismo das emendas parlamentares que é legítimo. O que não pode, tá, é fazer, e isso eu sou absolutamente contra, você pulverizar todo o orçamento, toda a capacidade de investimento do governo federal em emendas parlamentares, porque você tira a eficiência econômica desse gasto. E quando você faz isso através de um subterfúgio, como são essas emendas do relator, você gera um desequilíbrio de forças entre executivo e legislativo, e até mesmo dentro do legislativo, né? Empoderando alguns poucos lá, sei lá, 3, 4 pessoas que acabam controlando o parlamento inteiro. O parlamentar, o deputado, o senador tem que ter independência, não só frente ao executivo, mas também internamente dentro do legislativo. A gente não pode ter uma política guiada pela obtenção de emendas parlamentares. Isso está profundamente errado. Isso tem que ser corrigido. Tá? O nome do senhor agora está envolto aí uma polêmica por conta da Alvarez Marçal. O senhor afirmou nas suas redes sociais que vai divulgar nesta sexta-feira os valores que recebeu durante o período na consultoria. Só que esses questionamentos, o seu período por lá, não são novos, né? Já haviam questionamentos ali éticos em relação a isso. Como defensor da transparência, por que o senhor resolveu abrir essas informações apenas agora, depois da repercussão que o caso ganhou, até com a possibilidade de uma abertura de uma CPI para investigar isso, e não antes, né? Ao resolver abrir isso para o público, esses dados, o senhor apenas não cedeu a uma pressão? Na verdade, não, Bruno, porque assim, eu nunca escondi esses fatos, tá? O que ocorre é que eu iria apresentar os meus rendimentos, e vou apresentar, no imposto de renda, normalmente. E agora, como candidato, né, o pré-candidato, quando eu registrar minha candidatura. Então, não tem nada a esconder. Agora, são fatos de uma relação privada. A gente não fica simplesmente todo mundo aí revelando o quanto recebeu de salário, o quanto recebeu de pagamento de algum serviço. E todos os questionamentos que foram feitos, né, foram feitos por pessoas, muitas vezes, que queriam, no fundo, questionar aquele passado de combate à corrupção. E coisas absolutamente inconsistentes. Então, assim, tanto que falaram nessa CPI e já desistiram, porque ia ser uma pataquada, né, para falar aqui, utilizar um termo um pouco mais vulgar. Não tem o que investigar. Bem, eu fui como juiz, trabalhei, combati a corrupção. Tá? Isso gerou um impacto nas empresas que tinham um modelo de negócios fundado na corrupção. Todas essas empresas tiveram oportunidade, pela lei, de fazer acordos de colaboração, e várias fizeram. Algumas demoraram muito. Isso prejudicou essas empresas e gerou ali alguma dificuldade financeira. E quando você abandona um modelo de negócio baseado na corrupção e você passa a ter que competir de verdade dentro do mercado, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis. Tá? Além do que você tem danos óbvios reputacionais. Mas o que prejudicou essas empresas não foi Lava Jato. Quem prejudicou as empresas foi o PT, que construiu esse modelo de governança baseado na corrupção. Quem prejudicou essas empresas foi lá o dono da empresa, o CEO da empresa, que resolveram subornar lá 4 presidentes do Peru, né, e pagar suborno em toda a América Latina. Eles que prejudicaram as empresas. O juiz, promotor, fez o trabalho dele, aplicou a lei, pura e simplesmente. Eu deixei o Ministério da Justiça, fiquei um período de quarentena, exigido pela lei de 6 meses, e depois fui trabalhar no setor privado, porque eu não enriqueci como juiz e nem como ministro. Fui contratado, tá, por uma consultoria norte-americana, renomada, empresa que tem mais de 5.000 funcionários no mundo inteiro,
que não é uma empresa de advocacia. Tá? E qual que era meu trabalho? Orientar empresas a formular programas anticorrupção, compliance, principalmente, realizar investigação corporativa interna. O meu contrato diz o seguinte: eu não posso trabalhar, e isso que eu pedi para colocar no meu contrato, eu não posso trabalhar para a empresa investigada na Operação Lava Jato. Tá? Então, eu não prestei serviço nenhum para a Odebrecht ou para qualquer empresa investigada na Operação Lava Jato. Quem fala isso mente descaradamente, sem qualquer, não é sem qualquer prova, sem qualquer elemento para poder fazer esse tipo de afirmação. Tá? Do outro lado, tá, a empresa que me contratou, que é uma multinacional no mundo inteiro, tem uma unidade de negócios no Brasil com CNPJ diferente do CNPJ da unidade pela qual eu recebia meus salários. Isso é segregado dentro da empresa, que havia sido nomeada pelo juiz para a recuperação judicial da Odebrecht. Nomeada pelo juiz, o que faz o administrador judicial? Ele cuida da administração do pagamento dos credores. Ele é mais um, vamos dizer assim, um empregado dos credores e do juiz do que qualquer outra coisa. Então, assim, são tantas histórias absurdas, tá, que ficam espalhando essas mentiras. Eu nunca me senti com necessidade de falar sobre isso. Agora, essa história de CPI, que já desistiram, e esse processo abusivo no TCU, esse processo é ilegal, tá? É uma vergonha que haja um processo dessa espécie, e não é todo o TCU, tá? É um ministro do TCU e um procurador do TCU, que inclusive ignoram o relatório técnico que foi feito pelos auditores, dizendo que não tem nenhum conflito de interesse, que não tem nenhuma ilegalidade, nem infração ética. Está lá, escrito em letras garrafais, e tem um procurador do caso, que é para o qual o processo foi distribuído, mas tem um outro procurador que está lá peticionando, né, que nem é legítimo para peticionar naquele processo, inventando esse monte de mentira. TCU serve para quê? Investigar governo, administração pública. Aqui o que a gente tem? Eu, pessoa privada, contrato com uma empresa, pessoa privada, sem qualquer relação com a administração pública. E com uma história fabulosa que eles lá criaram, que não para em pé, porque eu nunca trabalhei para a Odebrecht ou prestei qualquer serviço. E se eu fosse fazer alguma coisa assim, alguma coisa antiética para receber dinheiro depois que trabalhei como juiz, eu tinha poupado a Odebrecht e não desmantelado o império de corrupção da Odebrecht. Então, essa história é tão absurda também nesse sentido. Se eu quisesse receber alguma coisa da Odebrecht, depois que eu deixasse a posição de juiz, eu não tinha prendido o Marcelo Odebrecht, eu não tinha prendido vários daqueles executivos, a gente não teria exigido que eles revelassem todos os fatos, todos os casos de suborno que eles praticaram para a realização daquele acordo. Então, é uma história tão absurda e tão fantasiosa, eu me surpreendo, às vezes, assim como algumas pessoas acreditam nessa versão da carochinha, e é uma vergonha esse processo TCU. É uma tentativa lamentável de disseminar fake news por conta do projeto da pré-candidatura presidencial. Moro, a gente já está aqui com meia hora de entrevista, né? Assim como combinado, a gente poderia falar muito e muito mais tempo. Eu tenho mais duas perguntinhas. Uma pergunta é com relação ao orçamento. O orçamento de 2023, o orçamento que o próximo presidente da República irá executar, ele vai ser confeccionado agora, será encaminhado pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional. O Estadão revelou essa questão do orçamento secreto no ano passado, que teve toda essa repercussão com as emendas de relator. Ao que tudo indica, as emendas de relator, elas continuarão, porque elas continuaram nesse orçamento de 22. E a minha pergunta para o senhor é:
como trabalhar num primeiro ano de mandato, se o senhor for eleito em 2023, tendo que executar e pagar essas emendas de relator, que até hoje não tem a devida transparência? Silvia, excelente pergunta. É uma vergonha e até que o mérito do Estadão, que revelou esse tal do orçamento secreto, essas emendas de relator. A emenda de relator era para corrigir erro material no orçamento da União, e transformaram num instrumento de distribuição de dinheiro, né? Sei lá, 18 bilhões hoje. Enfim, o orçamento vai ter que ser cumprido, tá? Mas a gente vai ter que discutir no próximo ano como é que vai lidar com isso. Tem autorização para gasto, mas isso não significa que o gasto tem que ser necessariamente implementado. Agora, não é só uma questão relacionada à falta de transparência, é também ineficiência do gasto. Hoje você tem o orçamento da União comprometido com despesas obrigatórias, uma margem de discricionariedade muito pequena, e ao invés de você aplicar esse dinheiro em grandes projetos que tenham um retorno de produtividade e eficiência, você está lá comprando trator para o município X, município Y, da base do parlamentar. Não que esse investimento não tenha relevância nenhuma, mas ele é de baixa eficiência. Ou seja, nós estamos construindo um precipício para o Brasil a continuar assim. É um governo envolvido em corrupção no passado que quer voltar e um governo desastroso no presente que abraçou a política fisiológica. Não vou dizer como nenhum outro governo fez, porque esse governo que quer voltar também é um desastre. Mas a gente está construindo algo assim muito perigoso, tanto do ponto de vista ético, como do ponto de vista da nossa economia. Tá? A gente precisa resgatar a capacidade de investimento do governo federal em grandes projetos, com responsabilidade fiscal, diga-se. Mas a gente precisa, para isso, aumentar o espaço para esses grandes investimentos e reduzir essas emendas paroquiais. Bom, Moro, agora sim a minha última pergunta é a seguinte: tem mais alguma coisa daquela bendita reunião de 22 de abril que pode vir à tona e comprometer aí o projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Recentemente, eu digo isso porque recentemente outros ministros do governo Bolsonaro, que também estavam fora, voltaram ao Brasil e começaram a expor algumas coisas também que aconteceram. O que mais a gente pode esperar dessa reunião de 22 de abril? Olha, a reunião ela foi transmitida e todo mundo viu, então ali não tem mais coisa. Agora, tem mais coisa dentro do governo, que as pessoas têm que trazer à luz e informar. Eu acho que o projeto de eleição, Silvio, já está todo comprometido, né? Hoje você tem o Bolsonaro, é o grande eleitor do Lula. Então, quem defende votar no Bolsonaro, na prática, está querendo reeleger o Lula. E é muito isso que quer o Centrão. O Centrão está abraçado com o Bolsonaro, mas sabe que ali muda rapidamente para o outro lado, porque vai estar nos dois governos abraçados. Então, o cidadão brasileiro tem que pensar muito bem o que ele quer construir de um Brasil de futuro. Se ele vê futuro no Bolsonaro e no Lula, puxa, reassiste lá o mecanismo, ou assiste essa reunião de 22 de abril, porque aquilo é um show de horrores, um verdadeiro show de horrores. Eu até me surpreendi quando saiu aquela reunião e muita gente falou, mas é só isso, não vi nada de grave aí. Meu Deus do céu, né? Se alguém assiste aquilo e acha que aquilo é um governo operacional, puxa, parabéns. E não é. É o que a gente tem visto hoje em dia, né? Nessa gestão da pandemia, por exemplo, né? Como é que você pode ter um presidente que até hoje não tomou vacina? Um governo que trabalhou contra a vacina para dar para as crianças. Não quer obrigar a tomar vacina? Tudo bem, é algo discutível, entendeu? Agora, você não querer disponibilizar a vacina, primeiro para todos os brasileiros e depois agora para crianças, esse é o retrato do governo. É um governo que não se pode confiar minimamente. Então, assim, o projeto de reeleição
já está todo comprometido. A grande questão é se a gente vai entregar ou não um país a um governo que criou um modelo de governança baseado na corrupção e nos levou à grande recessão de 2014 e 2016. E aí fica aquela visão do mercado, né? O pessoal se enganando em relação ao que vem por aí. Você tem críticas ao mercado? Rapidinho, Moro, que nosso tempo está esgotando. O senhor tem alguma crítica muito eu forte acho só ao que mercado? o governo está naquela posição... O governo, desculpa. O mercado, ele quer ser otimista, porque quer que o Brasil ande, funcione, e quer investimento. Então, às vezes, o mercado se auto-engana, que ele começa a pensar assim, puxa, se o navio vai afundar, né, vamos pensar da melhor forma como naufragar. Ou pensa, constrói uma realidade que não existe, de que, eventualmente, ele não naufrague. E se engana, se auto-engana em relação ao Lula. O Lula, a gente sabe o que ele fez no passado, tá? Ele não era pró-mercado, salvo talvez no início. O verdadeiro governo Lula é do segundo mandato, e aquele que leva à recessão do governo da Dilma. Tá? O verdadeiro governo Lula é o mensalão e o petrolão. E quando a gente vê o que fala hoje o presidente, você não vê sinais que mudou nada. Não arrependo de nada. E as propostas econômicas que estão sendo apresentadas, o que está se colocando? O PT que é um cheque em branco, novamente. Ele acha que ele pode gastar como ele bem entender. Isso vai nos levar aonde, exatamente? Vai levar-nos de volta a 2014, a 2016. Então, assim, eu acho que o mercado está se auto-enganando. Não é uma crítica, né? É uma observação em relação ao cenário. Tá certo. Senhor Sérgio Moro, nós agradecemos muitíssimo a sua entrevista aqui no Papo com o Editor. Espero que possamos conversar em outras oportunidades sobre vários assuntos, porque a pauta é extensa, né? O Brasil precisa ser corrigido. E a gente espera revê-lo aqui no Papo com o Editor, em outros produtos do Grupo Estado também, para a gente prestar essa informação, principalmente a esse eleitor de 2022. Agradeço muitíssimo a sua participação nessa conversa, agradeço ao Bruno, que participou comigo da conversa, agradeço aos serviços técnicos, né, do Cláudio da Luz e também do Bruno Nogueirão, que fez a ponte aqui para que esse vídeo chegasse até os nossos assinantes. Muito obrigado, seu Sérgio Moro. Até uma próxima. Silvia, Bruno, foi um prazer. E é sempre um prazer falar também com os leitores e os ouvintes do Estadão. Um grande prazer.